vocês? Vinícius aqui, da Importada da VNG. E hoje eu vim trazer um tópico que há um tempinho atrás estava me preocupando, que agora que eu comecei a entender um pouco mais, não preocupa tanto. Que é, as encomendas estão indo para o Rio de Janeiro. E agora? Bom, comumente, encomendas de até 3 quilos, mais ou menos, elas vão diretamente para Curitiba. A gente sabe que o polo de Curitiba da Receita Federal ele é maior, mais amplo. E isso faz o quê? Com que muitos produtos passem sem ser taxado. Mas ela foi para o Rio de Janeiro. Aí a pergunta é, por que está indo para o Rio de Janeiro? Uma operação da Receita Federal com início, mas sem data para fim, está acontecendo. Então tem um volume muito grande de mercadorias em Curitiba e eles estão distribuindo pelo Brasil. E a Receita Federal, ela tem total autonomia, total poder para praticamente fazer o que quiser. Se ela quiser falar, ó, não quero em Curitiba, eu quero que fique no Acre, as encomendas vão pro Acre. Mas tá, ela vai pro Rio de Janeiro. Qual é a diferença? O que muda? Bom, o que muda é que no Rio de Janeiro a fiscalização é mais rigorosa. E o que muda? O que muda é, se você está trazendo alguma coisa com uma descrição não bem descrita, alguma coisa com valor muito fora da realidade, você vai ser taxado e vai ser taxado alto. Mas tem uma vantagem, e a vantagem seria a seguinte: se você trouxe um aparelho, alguma coisa que está descrito corretamente, e tem uma declaração, ou seja, um valor real, ou aproximadamente, mas que seja viável, existe uma tendência de 80% a 85% mais ou menos de ser taxado no declarado. Que isso é muito bom, que em Curitiba às vezes não acontece isso, tem um valor fixo, por assim dizer. Somente para iPhone, por conta das câmeras, então determinada quantidade de câmeras vai ser uma determinada taxação. E no Rio de Janeiro é meio que individualizado, porém padronizado, porque se você declarou um valor condizente, você vai ser taxado no declarado. Aconteceu isso comigo, eu importei um iPad, eu declarei ele como tablet for kids, né, tablet para crianças. Eu declarei um total de $120, que foram o valor do aparelho mais o frete. Entendam que a Receita Federal sabe que você não recebe frete grátis dos Estados Unidos para o Brasil, que você não vai pagar apenas $5 de frete, tá? Então tudo isso pesa. Eu declarei exatamente no aparelho R$75,95, declarei um pouquinho abaixo o frete, então tudo deu mais ou menos $120, e a minha encomenda foi para o Rio de Janeiro. Quando aconteceu isso, no princípio eu pensei, pronto, foi pro Rio de Janeiro, eu vou perder minha encomenda, que eu já estava contando em ser taxado no declarado. Não adianta você querer colocar abaixo um aparelho que a Receita sabe que é caro, não adianta. Então eu coloquei, fui pro Rio de Janeiro, perguntei para alguns amigos meus que também importam, fiz algumas pesquisas e vi que não somente a minha, mas boa parte das mercadorias estavam indo para o Rio de Janeiro. Eu fui agora entender o processo dessa troca pela Receita Federal de diminuir a quantidade, o volume em um galpão de um lugar, transferindo parte da mercadoria para outro. E eu fui taxado no declarado, tá? A taxa foi de R$389,78. Então, por conta da variação do dólar, ficou exatamente taxado no declarado. Isso eu achei muito bom. Muito bom. E eu confesso que se fosse talvez em Curitiba, não seria esse valor, né? E é melhor ou pior ir pro Rio de Janeiro? Isso depende justamente do que eu falei. Se você usar a importação de uma forma correta, você declarar exatamente o que é. Eu recomendo sempre, você não precisa necessariamente declarar o valor cheio que você pagou, mas
Pensa, você vai comprar um aparelho de uma pessoa. Ela fala que tem um iPhone e pagou R$ 500 e quer vender pra você a 500. Você acredita? Você vai comprar? A Receita tem a mesma coisa. Não adianta você falar que comprou um iPhone 11 por menos de US$ 50. Entende? Essas coisas. É nisso que a Receita pega muitas pessoas. Eu mesmo já cometi muitos erros desse tipo. E com o tempo e com a experiência, eu vou melhorando. Então hoje eu já tenho mais ou menos uma noção de quanto que você está taxado em cima de determinado tipo de produto. Isso é muito bom, porque agora aí você consegue ter um controle maior das suas finanças. Ou seja, quando você vai vender, você já consegue ter um parâmetro para colocar a precificação. Então você faz assim, você paga R$ 1.000 na conversão direta simples, R$ 1.000 em um aparelho celular. Aí você sabe que desses R$ 1.000 vai vir de 350 a R$ 500 de taxa. Mais o frete, então para você vai sair mais ou menos R$ 1.600. Chutando alto, R$ 1.600 aparelho. Então você já tem uma noção de quanto que vai ser seu custo e dali você trabalha em cima do lucro que você pretende ter. Isso é uma boa razão de você sempre colocar um valor aproximado. Não precisa ser o valor cheio. Assim, é recomendável? É. Mas a gente sabe que às vezes você compra um aparelho, um MacBook, por exemplo. Tem MacBook de US$ 1.000 e tem MacBook de US$ 120. Na aparência, no raio-x, eles são iguais. Aí o que você tem que fazer? Fazer esse meio campo, esse meio termo. Ao invés de você declarar US$ 1.000 ou declarar só 100, declara 300. Ah, mas 300, 60% de US$ 300 é muito? Sim. Mas seria muito pior você declarar abaixo, a Receita olhar, riscar sua declaração, colocar um valor que ela acha que seja condizente. Então, é esse tipo de cuidado que você tem que ter. Né? Eu mesmo falo por experiência, eu errei no começo. Eu colocava descrição genérica, um valor muito baixo e pensava, vai dar certo, e não dava. Depois que eu comecei a estudar mais, perguntar para as pessoas que não tem problema. Você que está assistindo o vídeo, tem dúvida? Entra no Instagram da loja, eu respondo você lá. Qualquer dúvida que você possa ter sobre importação, eu respondo. Porque, como pode ver, meus vídeos são simples. Eu não quero viver de YouTube. Assim como no começo eu não tinha tanta informação em onde buscar e foi um dos motivos para eu errar tanto, que eu faço esse tipo de conteúdo. Porque eu não ligo em ajudar. Ah, é um concorrente, ele vai tomar seu cliente. Não, não vai. Não vai, tem cliente para todo mundo. É só saber trabalhar certinho, bonitinho, ser transparente. Então é por isso que eu trago esse tipo de conteúdo, porque assim como alguns outros conteúdos, fazendo um compilado de tudo, eu consegui chegar numa conclusão e eu ver que a conclusão que eu cheguei é realmente o que acontece, eu vou transpassar esse conhecimento. Porque o que adianta eu de adquirir todo o conhecimento se pessoas do meu lado também estão errando? Se você pensa de modo diferente, sinto em dizer, você é egoísta e para viver em sociedade isso é muito errado. Não quero dar sermão em ninguém, só que da mesma forma que eu não achava informação e hoje eu tenho essa informação, então eu quero passar para quem interesse. Tudo bem? Então, no resumo de tudo, as encomendas estão indo para o Rio de Janeiro por conta da operação da Receita Federal, que não tem fim, então pode ser que quando você fizer a sua encomenda já vá para Curitiba normalmente, ou venha para São Paulo, ou vá para o Espírito Santo, ou vá para Bahia. Isso não dá para determinar. Por padrão tinha como ir para Curitiba. Aí como nesses últimos tempos aumentou muito a importação, e o que acontece? Encheu muito o volume do armazém deles. Então começou essa distribuição, aí entra fiscalização, entra uma série de processos e tudo mais. O que muda aqui no Rio de Janeiro, o processo de fiscalização é um pouco mais rigoroso do que Curitiba, porém de 80 a 85% dos casos eles declaram o produto eles taxam o produto no declarado, fazendo a declaração de forma correta e coesa, né? Ela tem que ser coerente, ela tem que, você compra um aparelho, se você colocar meia abaixo de US$ 50, você será taxado em cima. Aí o problema é a Receita vai determinar o valor que ela quer.
Se ela olhar, você importou um iPhone 8, que seja, super barato, ela vai falar e vai te taxar em R$ 1.500. Tá? Ela decide, ela tem o poder para isso. E é esse tipo de cuidado que você tem que ter. Então você declarando numa forma que realmente dê credibilidade para sua declaração, então não há problema nenhum, tá? E é melhor ou pior? Aí você faz um conjunto de tudo. Lá é mais rigoroso, mas só que de 80 a 85% dos casos eles taxam no declarado, então aí depende. É melhor ou pior? Entendeu? Pra mim, eu achei melhor, porque eu sou de São Paulo. E do Rio de Janeiro pra cá, é muito mais perto do que Curitiba pra cá. Como tem uma demanda menor no Rio de Janeiro, tem todos esses pequenos fatores que no final você decide o tipo de declaração que vai usar, o valor que vai declarar e se pra você é melhor ou pior. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato. Segue a loja no Instagram. Tudo bem? Precisando, estamos aí.